Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Bettiol, pelo convite. Obrigado, Luiz Alberto, Luiz Renato, Tony, pelo LAC, pelo convite que me formularam. Hoje, para mim, é um dia singular, porque já há 3 anos lá na diretoria, pelo menos toda terça-feira eu tenho que falar em público, né, ou para o público. Então, você acaba perdendo um pouco a ansiedade para falar. Mas hoje é diferente, porque quando o Dr. Bettiol me formulou o convite e me apresentou a relação dos palestrantes, eu tive que repensar um pouco minha vida. Porque eu entrei na ANEEL em 2002, em agosto de 2002, vinha eu de um escritório de advocacia em que eu trabalhava com direito tributário e caí na Agência Nacional de Energia Elétrica como procurador federal e eu mal sabia acender o interruptor, né? Ou talvez fosse o máximo que eu soubesse em matéria de energia. Eu tive até um episódio curioso, assim que eu comprei um apartamento e fui morar nesse apartamento, eu pedi a ligação para a SEB, era um apartamento novo, e a SEB falou, não, já fizemos a ligação, e eu fiquei quase 15 dias no escuro. Um dia eu liguei na SEB para reclamar, ela falou, você já experimentou levantar a chave? Aí eu fui lá e levantei a chave, então assim, quando eu cheguei na ANEEL, meu conhecimento em matéria de energia era bastante limitado. E aí o primeiro livro com o qual me deparei, eu trouxe, está aqui, ó, esse livro é meu, primeira edição, segunda tiragem, Direito Administrativo e Econômico, coordenado pelo professor Carlos Ari, e tem um artigo também do professor Davi Gutenberg. Então, na hora que eu vi a relação dos componentes da mesa, eu falei, não, hoje é um dia diferente, então eu preciso ficar ansioso. E o que eu avaliei diante da composição da mesa é que o que eu posso trazer para a discussão reflete um pouco da experiência que eu tive na ANEEL como regulador. Então hoje aqui eu vou tentar trazer uma visão mais regulatória e menos jurídica. Se eu quisesse concorrer aqui em matéria jurídica, eu certamente sairia prejudicado. Então eu vou para o campo em que eu posso de alguma maneira me virar, vamos falar assim. Ali tem uma foto, outra coisa, como a ideia era ficar ansioso para falar, eu vou ousar um pouquinho. Dado o adiantado da hora também vai ser até interessante, é quase um super cine que eu montei ali, então eu convido a todos para a gente ver um filminho. Bom, ali tem uma foto do ministro Moreira Alves, não que eu me julgue, meu nome está ali embaixo só para a minha apresentação, mas o ministro Moreira Alves está ali, que seria homenagem ao Dutra, que não está mais aqui. E aí eu vou passar 2 mensagens, eu quero passar 2 mensagens hoje nessa apresentação. A segunda vem ao final. A primeira é nunca errem o nome de um advogado, que ele só continuará seu amigo se ele for muito seu amigo, que é o caso do Dutra. Mas numa determinada palestra na BIA, eu chamei o Dutra de José Carlos. E aí hoje eu trouxe o ministro José Carlos Moreira, para não esquecer que o nome do Dutra é José Cardoso. Ia fazer também a menção ao Dutra de que todo grande jurista chama José Carlos, por isso que eu chamei José Carlos e espero que ele me perdoe diante dessa explicação que eu dou hoje. Mas vamos lá. Como eu falei, eu vou usar um pouquinho, tem aqui esse é um filme, muita gente deve ter visto, eu estou trazendo essa é a capa do filme, a chamada dele. Eu trago o filme por 3 razões. Eu vou falar a primeira, a terceira eu falo no final, a segunda eu não vou falar, porque tem aqui espiões do diretor-geral da ANEEL, um amigo meu, mas que é espião do diretor-geral da ANEEL, e eu acredito que possa haver espiões outros aí espalhados de pessoas que produziram essa medida provisória. Então, uma das razões pelas quais eu trago o filme, eu prefiro, mas fica pela imaginação de cada qual. Bom, a primeira é a seguinte, esse filme trouxe um conceito, não sei se novo, mas algo que me chamou a atenção nele, é que as histórias, elas partem várias histórias que aparentemente não se comunicam. Em um determinado momento do filme, elas acabam se encontrando e chega a ser um desfecho. Então, eu vou tentar fazer uma contextualização dessa medida provisória para a gente conseguir, para que nós possamos conseguir situá-la no tempo e entender o porquê de atropelos e que tais. Mas vamos lá. Aqui são 2 psicólogos. Aqui outro aspecto curioso. Como eu falei, eu vou falar um pouco da minha experiência regulatória para vocês, que é o que eu tenho a compartilhar com vocês. Quando eu cheguei na ANEEL, na minha segunda reunião, alguns diretores disseram que eu era muito legalista. E aí eu falei, mas eles estão cobertos de razão, até porque toda a minha produção anterior à minha assunção do cargo de diretor da ANEEL foi diante de problemas pontuais, problemas específicos que eu era chamado a responder. Então, sem dúvida, eu era um legalista. Mas aquela crítica me fez ter a percepção
de que eu precisava buscar conhecimento dos outros até para poder me comunicar em um colegiado, em que nenhum diretor é advogado, temos lá um contador, 3 engenheiros, e numa casa formada essencialmente por engenheiros. Então fui cuidar de ler e tentar sair um pouco do direito, o que era difícil. Aí eu comecei lendo o professor Richard Posner, da Universidade de Chicago, que é considerado o precursor da análise econômica do direito. Foi o máximo que eu consegui me afastar do direito de forma imediata. Eu preferi seguir uma transição. Se eu saísse totalmente do direito, talvez eu tivesse um mau momento, e transições, em homenagem à segurança jurídica, elas são importantes. E acabei chegando nesses 2 psicólogos, eles são israelenses, a obra deles foi escrita em 74, o título está lá, Julgamento sob Incerteza, Heurísticas e Vieses. Esses 2 psicólogos, eles foram os precursores da chamada psicologia cognitiva, que depois deu origem a um ramo da economia chamado de economia comportamental. E no direito também encontrou uma corrente, que é a Behavior Law and Economics, que é uma análise econômica do direito comportamental. E os professores da Behavior Law and Economics sustentam basicamente que a análise econômica do direito, que é pregada principalmente por Posner, ou a leitura das regras no sentido de obter a máxima, o melhor resultado de custo-benefício possível, ou seja, o resultado que mais se aproxime da racionalidade econômica, não seria possível, dado que os seres humanos eles são marcados por distorções cognitivas e atalhos cognitivos diante dos problemas que lhes são apresentados. Portanto, os seres humanos padecem de distorções cognitivas que impedem com que eles cheguem a resultados racionais. E aqui eu vou destacar 3. Como mencionei, eu vou tentar, nós vamos partir de 3 linhas distintas e no final elas vão se encontrar. Então, eu vou falar de heurística da disponibilidade, excesso de otimismo e time preference. Acreditem, isso tem relação com a medida provisória, eu vou chegar lá, só tenham paciência. Heurística da disponibilidade é uma distorção cognitiva que consiste no seguinte: os seres humanos, diante de determinados problemas, eles costumam trazer à mente os problemas que lhes são mais próximos. Eles esquecem de problemas mais distantes e eles têm em consideração aquilo que está mais disponível. Em inglês é availability, não é heurística da disponibilidade, mas traduziram para o português nessa linha. Excesso de otimismo, não precisa falar muita coisa. Poucos seres humanos acreditam em risco. O exemplo que eu trouxe, aquela transcrição do livro do professor Kesselstein, que hoje trabalha na Casa Branca no órgão de análise de impacto regulatório do governo americano, do governo do presidente Obama, e lá ele dá o exemplo da contágio, das doenças contagiosas. Várias pessoas praticam sexo sem proteção, há o entendimento de que não correm risco, de que com elas nada de mal acontecerá. É o exemplo que ele traz. Ou seja, é uma visão clara de que o excesso de otimismo, o excesso de confiança, achar que nada pode acontecer conosco, leva a problemas. E por último, é o time preference. Eu não consegui tradução, aí me faltou bagagem econômica para achar a tradução, mas consiste basicamente no seguinte: os seres humanos preferem ter um benefício ou ter uma vantagem, uma comodidade hoje, em detrimento de tê-la amanhã, ainda que para que eles a tenham, nós seres humanos a tenhamos hoje, a gente precisa dar um desconto. Em poucas palavras, a tendência é que um ser humano prefira ganhar R$1.000 hoje do que ganhar 1.500 daqui a 3, 4 anos. Então é isso que diz o time preference. E aqui está só, por conta dessa obra, que é Heurísticas e Vieses, Decisões sob Incerteza, um dos professores israelenses, é o Daniel Kahneman, ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Economia em 2002, se não me engano. O outro professor, eu não sei nem falar o nome do outro professor, vamos lá, voltar, que tá difícil de ler aqui, mas é o Amos Tversky, eu não sei como é que fala isso. Ele já estava falecido, então não estava presente na cerimônia, mas foi por conta dessa obra deles, de 74, que em 2002 o professor Kahneman recebeu o Nobel de Economia. Tem um livro dele que está aí, é best-seller, é Pensando Devagar, alguma coisa nesse sentido, que está nas livrarias. Quem for na Cultura lá, procura, vai estar lá exposto. Vale a pena. Aqui voltando ao Moreira Alves, o ministro Moreira Alves, mais novo. E mais novo porque o julgamento sobre a Constituição de 67, o julgamento a que eu vou me referir, ele foi relator.
Aqui é a segunda cena, tá? Vamos cair para a segunda cena aqui. Como eu falei, lá na frente tudo se encontra. O Supremo julgou esse RE, eu estou lendo aqui 117.315, sob a Constituição de 67, e o que era levado ao Supremo era um encargo do setor de telecomunicações. Um encargo setorial, como o doutor Davi que mencionou, a gente tem no setor elétrico, RGR, CDS, ECC. O Supremo foi chamado a julgar a constitucionalidade de um encargo do setor de telecomunicações. Os seus recursos eram destinados ao Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações e eram cobrados na tarifa. Questionou-se a constitucionalidade, o Supremo, sob a relatoria do ministro Moreira Alves, entendeu que aquele encargo era inconstitucional, dado que a tarifa não poderia carregar nada além da remuneração do concessionário prestador de serviço. Tá? Esse foi o entendimento fixado pelo Supremo sobre a Constituição de 67. Naquela época não haveria, portanto, espaço para encargos setoriais cobrados na tarifa. Bom, agora vamos à terceira cena, setor elétrico, é a última cena, tá? A gente não abre nenhuma, para não embaralhar muito. O doutor Davi já mencionou, até o advento da 8987, vigorava no setor elétrico o regime tarifário de serviço pelo custo. Consistia em calcular as tarifas de maneira que elas recuperassem os custos incorridos pelos concessionários, mais uma taxa de remuneração. Havia também receita garantida. E essa receita garantida ela era proporcionada por uma conta chamada de conta de resultados a compensar, CRC, e tudo se dava da seguinte maneira: se um determinado concessionário tivesse arrecadação maior do que aquela taxa de remuneração prevista, esse resultado ia para a conta. Aquele que tivesse uma arrecadação menor, ele seria credor da conta. Então, no final, todo mundo tinha a mesma taxa de remuneração, pelo menos em tese. A tarifa deveria propiciar isso. O resultado a que se chegou foi de déficit de qualidade, situação econômica e financeira das empresas muito ruim, e houve dispêndios para a União da ordem de 19,8 bilhões de dólares que ela teve que pagar para fazer frente ao déficit da conta de resultados a compensar, que tinha por objetivo manter essa remuneração assegurada às distribuidoras. Então aqui o que se verificava nesse regime é que violava-se um princípio básico de economia, de que as pessoas reagem a incentivos. Não havia nenhum estímulo à eficiência sob a égide desse regime. Qualquer eficiência que se tivesse, ela teria o resultado revertido para a conta de resultados a compensar, para compensar um ineficiente. Então não havia razão para que os concessionários fossem eficientes. O cenário que se chegou foi péssimo em termos de qualidade e situação econômica e financeira. Vem então a Lei 8987, a Lei Geral das Concessões de Serviços Públicos. Na exposição de motivos dela, e ela é da autoria do senador Fernando Henrique Cardoso, então senador Fernando Henrique Cardoso. Na exposição de motivos ele fala que vem de há muito clamor popular, clamor nacional, para melhoria na prestação dos serviços públicos, tanto prestados por privados quanto os serviços prestados por estatais. Ou seja, o problema ele diagnosticava não em razão da natureza da pessoa que prestava o serviço, mas em razão do regime que se observava, o regime tarifário de serviço pelo custo. Nessa linha ele propôs a mudança para o regime tarifário chamado serviço pelo preço, que consiste em fixar a tarifa máxima que o concessionário pode cobrar e deixar, sob o risco do concessionário, a arrecadação da receita frente aos custos. Ou seja, havendo diferença entre custo e receita, essa diferença ela está sob o risco do concessionário. Se ele arrecada mais do que o seu custo, ele se apropria. Se ele arrecada menos, ele sofre prejuízo. Então fica com ele o risco que a gente chama de risco da demanda. Se a demanda varia e tem arrecadação maior ou menor, o concessionário é que arca com isso. Não tem mais receita garantida, então ele tem que cuidar de ser melhor do que o custo. Ele tem que obter receita superior ao custo, ou seja, ele tem que reduzir custo e, se possível, conseguir fazer com que a demanda aumente. Isso é possível, a demanda não é totalmente indiferente à atuação do concessionário. Só para dar um exemplo clássico, um exemplo bem próximo aqui de nós, a SEB tem encontrado dificuldades enormes para ligar novas incorporações, novos empreendimentos. A dificuldade enorme. Aqui é um caso clássico, em que a demanda poderia aumentar caso a SEB tivesse a competência de ir lá e fazer a ligação das unidades consumidoras. Então, passa a correr por conta do concessionário o risco da demanda, o risco de diferença entre receita e custo, ou seja, isso passa a ficar por conta da eficiência dele. Então está aqui o que seria um concessionário eficiente, né? No exemplo que a gente deu, talvez
o urso estaria bem mais pesado, né? Alguns exemplos que a gente tem, o urso é bem mais pesado que isso aí. Então, como eu falei, o risco da diferença entre receita e custo fica por conta da distribuidora. Aqui é um caso curioso. Embora o presidente Fernando Henrique tenha, então senador, tenha diagnosticado o regime tarifário como a razão da ineficiência e apresentou um projeto de lei mudando o regime tarifário e na exposição de motivos cuidou de expressar isso, veio uma emenda no Congresso Nacional prevendo que, no artigo 24, do que seria o artigo 24 da Lei 8.987, prevendo que o poder concedente poderia assegurar um mecanismo para garantir receita bruta ao concessionário. E aí as razões de veto mencionaram especificamente o caso do setor elétrico, em que houve prejuízo da ordem de quase 20 bilhões de dólares para a União, para que ela arcasse então com uma conta que tinha esse caráter de assegurar receita bruta aos concessionários. Então foi um caso evidente de resistência à mudança do regime do serviço pelo custo para o regime de serviço pelo preço. Essa resistência à mudança, a gente vai ver que ela perdura até os dias de hoje. Aqui outra mudança no setor elétrico importante, a Lei 9074, que foi mencionada já pelo Dr. Davi, ela trouxe a figura do produtor independente de energia e permitiu que determinados consumidores escolhessem o seu fornecedor de energia. Ou seja, a Lei 9074 ela começa a abrir o setor elétrico à livre negociação. Houve também uma previsão de que os concessionários de distribuição e de transmissão deveriam garantir acesso aos seus sistemas para que então geradores independentes pudessem vender energia aos consumidores. Isso veio do modelo norte-americano. Eles lá desenvolveram a teoria das Essential Facilities, que consiste basicamente em um determinado detentor de uma infraestrutura essencial para o desenvolvimento de uma atividade, ele é obrigado a disponibilizar essa infraestrutura. Aqui, outra mudança importante eu botei essa foto, não tem problema não, que essa menina já até pousou para ensaio então não fiquem assustados não, tá? A Lei 9074, ela também, um aspecto importante dela que deve ser considerado, é que ela previa que os leilões de geração, o critério de seleção desses leilões seria o maior valor de pagamento pelo uso do bem público. Essa era a previsão. O que tendia a pressionar as tarifas no sentido de aumentá-las, dado que o ágio sobre o pagamento do uso do bem público ele era depois precificado para que o concessionário pudesse recuperar aquele valor em que ele incorreria com o pagamento de uso do bem público ao poder concedente. Doutora Daniela, esqueci de cumprimentá-la no início, prazer vê-la, fica aqui o meu cumprimento. Bom, depois veio a Lei 9648 e aqui já é a livre negociação, iniciada pela Lei 9074, agora de forma mais intensa, estabelece a livre negociação de compra e venda de energia elétrica, inclusive as distribuidoras poderiam contratar energia livremente e poderiam inclusive atender consumidores fora da sua área de concessão. Criou-se também a figura do agente comercializador de energia elétrica, que é um grande fomentador das operações em regime de livre negociação. Eles têm, como se fosse um corretor, vamos trazer para um cenário mais próximo, ele cuida de fazer a intermediação entre o gerador e o consumidor. E criou-se também o mercado atacadista de energia elétrica, que hoje foi sucedido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que atua hoje, tem o condão de contabilizar e liquidar as operações de energia elétrica. Bom, aí vem a Lei 10.848 e divide o setor elétrico em dois ambientes, um ambiente de contratação regulado e um ambiente de contratação livre. Não teve aqui uma grande novidade. O ambiente de contratação regulada é aquele ambiente em que as distribuidoras compram energia por meio de leilão para atender os consumidores de seu mercado, chamados consumidores cativos. O ambiente de contratação livre é o regime de livre negociação anterior. A diferença aqui é que no regime da Lei 9648, os concessionários de distribuição também estavam submetidos ao regime de livre negociação. E o que a Lei 1848 cuidou de fazer foi excluí-los desse ambiente. Eles passariam a contratar energia em leilões. No mais, o ambiente de contratação livre é o regime de livre negociação da Lei 9648. E aqui algo importante, uma grande mudança da Lei 1848, o doutor Davi passou por ela. A Lei 1848 previu que os leilões do ambiente regulado, leilões dos quais saem as outorgas de geração, eles teriam como critério de seleção o menor valor de venda de energia elétrica. Então saiu-se daquele modelo em que o critério de seleção era o maior pagamento do uso do bem público para o menor valor de venda de energia elétrica. Isso contribuindo
para a modicidade tarifária e contribuindo para a expansão do sistema. Além de sair do leilão com a outorga de concessão ou de autorização, o gerador saía também com um contrato de comercialização de longo prazo, como foi mencionado pelo Dr. Davi, e a combinação desses dois fatores levou a um aumento expressivo do nosso parque de geração. Eu trago aqui a indicação de quantas foram as usinas licitadas após a Lei 1848 nesse regime de leilão. No total foram 67 megawatts, 67 mil megawatts de potência licitados. Isso é, salvo engano, mais da metade ou quase a metade do nosso parque de geração total, né? Pessoal da metade, né? Pessoal da nossa superintendência de fiscalização de serviço de geração está aí. Então, sem dúvida, mostra o sucesso desse modelo em que o preço, o menor preço é o critério de seleção e o concessionário sai com um contrato do leilão. Aqui é uma figura que foi preparada pelo pessoal da Superintendência de Fiscalização da Geração, mostra a expansão da capacidade instalada do nosso parque de geração. Percebam que ela é significativa a partir da Lei 1848. E aqui a ampliação também do sistema de transmissão, que acompanha o sistema de geração, dado que é planejado para atender tanto geração quanto carga. E aí vamos lá falar agora um pouco, passar por dentro dessa linha de mudança do setor elétrico, e aí falar um pouco de regulação por incentivo e regulação sob a égide do serviço pelo preço. Como eu mencionei, agora o risco da diferença entre receita e despesa e custo é do concessionário. Então, como é que a gente tem feito em matéria de revisão tarifária? Nós não fixamos a tarifa com base nos custos reais incorridos pelos concessionários. Nós cuidamos de fixar trajetórias de custos, trajetórias decrescentes de custos, com base no que seria um custo eficiente. E aqui tem um exemplo do que a gente fez em matéria de perdas não técnicas, as chamadas perdas comerciais, que decorrem basicamente de furto de energia e cujo combate depende do concessionário. Um exemplo da SEMAR, eu não estou conseguindo aqui identificar a cor da linha, está quase branca. A linha branca é o custo real, é a perda real da SEMAR. A linha vermelha é a perda regulatória, é a nossa trajetória que a gente fixou. A nossa trajetória ela tem reflexo na tarifa. A tarifa tem um valor a título de perdas que vai gradualmente decrescendo de acordo com aquela trajetória em vermelho. Quando essa medida é fixada pela ANEEL, a SEMAR tem uma perda real superior à regulatória. Com o passar do tempo ela começa a combater perda, é eficiente, tem um resultado favorável e, portanto, se apropria daquela diferença que passa a se verificar a partir do ano de 2009, quando a perda real dela fica inferior à perda regulatória. A diferença, porque ela continua tendo a perda regulatória na tarifa, embora a perda real seja outra, a diferença é apropriada em favor da concessionária. Aqui tem vários exemplos, tá? Seu Teams, a mesma coisa, respondeu. Aqui a Cosern teve um momento que deu uma piorada, mas depois respondeu. Coelce, bom resultado, é considerada a melhor distribuidora de energia elétrica já há alguns anos. CPFL Paulista, Energisa, CELP, todo mundo respondendo bem, mas sempre tem quem não responda, aí está um caso de quem não conseguiu responder. O que a gente tem como mantra lá hoje, a expressão que o Dr. Davi usou, para eu que gosto de praticar meditação, gostei da expressão, vou usar, mas daqui a pouco eu uso de novo, viu, doutor? A gente tem um mantra lá que é o seguinte: a nossa metodologia de revisão tarifária, ela não dá cobertura para a ineficiência. O agente que foi ineficiente não conseguir responder aos estímulos regulatórios que nós damos, ele vai ter um problema, porque ele, no caso da excepcional, ela tem que arcar com a diferença. Ela tem uma perda real muito maior do que a perda regulatória, ou seja, ela tem que comprar mais energia do que ela tem de repasse tarifário, porque como ela tem a perda e essa perda não é reconhecida na tarifa, ela compra essa energia sem repasse tarifário, ela incorre num custo que ela não recupera via tarifa. Essa mesma linha de fixar diretrizes ou fixar uma disciplina regulatória que incentive a eficiência, nós seguimos de forma bastante intensa na metodologia de revisão tarifária do terceiro ciclo, que nós aprovamos ano passado, né, 2010 e 2011. Nós ficamos 2 anos praticamente em audiência pública, tivemos 2 fases de audiência pública, o doutor Davi acompanhou, está aqui o doutor Tiago Caldeira, da SRE, que trabalhou junto com a nossa equipe na metodologia da taxa de remuneração do capital das distribuidoras, e chegamos a um resultado em que nós fixamos vários módulos em que a gente estimula a eficiência. Vale só lembrar que a gente tinha acabado de discutir, eu estava discutindo, ainda hoje discutimos, aquela questão que hoje está sendo debatida no TCU
do valor que as distribuidoras supostamente arrecadaram a maior a título de encargos setoriais. A questão é simples. A tarifa passou a observar o regime de serviço pelo preço, de maneira que o risco da diferença entre custo e receita é do concessionário, e as leis que instituíram os encargos determinaram que eles fossem cobrados nas tarifas. O resultado é fácil de entender. Se tem aumento da demanda, aquele valor a título de encargo que estava na tarifa, ele faz com que a distribuidora arrecade um valor superior ao que ela tem que repassar, porque o que ela repassa anualmente a título de encargo é um valor fixo. Então esse fenômeno, que foi muito questionado pela sociedade de maneira geral, sobretudo por parlamentares, ele decorreu da combinação de dois fatores. Um, o regime de serviço pelo preço, e o segundo, o fato do encargo ser cobrado na tarifa e observar a mesma lógica que a tarifa. Portanto, não houve ganho indevido, o ganho teve base contratual e legal. O TCU ainda não concluiu o julgamento, mas já tem 4 votos favoráveis reconhecendo isso. Nós tínhamos acabado de julgar isso, julgamos isso no curso do nosso processo de revisão tarifária. Então influenciou muito a ANEEL esse julgamento, e sobretudo aquele resultado que nós tivemos em matéria de perdas, que eu aqui ilustrei para vocês, que em grande medida foi favorável, e o que nós então fomos influenciados por esses fatores todos, e firmamos essa premissa e esse mantra: o risco da demanda da distribuidora, a gente tem que cuidar de criar cenários em que a distribuidora seja eficiente. Aqui eu não estou lendo nada, tá aqui, eu já não estou conseguindo ler, só para rememorar aqui. Bom, e aí nós fizemos isso na nossa metodologia do terceiro ciclo em algumas matérias. Primeira delas, ao fixar a tarifa na revisão, que a gente chama de tarifa de equilíbrio, nos ciclos anteriores a gente cuidava de estimar qual que seria o mercado da distribuidora e estimar quais seriam os custos. A gente deixou de fazer isso. A gente estimava, muitas vezes a gente acertava o mercado, mas a receita variava muito. A gente cuidou agora de pegar o passado e construir a tarifa com base nos 12 meses anteriores à revisão. Ou seja, a gente dá um valor de tarifa com base no mercado que foi realizado e nos custos que foram realizados, e o concessionário vai ficar com a diferença decorrente do aumento da demanda, como é próprio do regime de serviço pelo preço. Fizemos isso também no fator X para calcular a produtividade esperada do setor de distribuição, que a gente tem que computar no X. O X ele é subtraído do IGPM, portanto, é a forma que a gente tem de compartilhar os ganhos de eficiência da distribuidora com o concessionário. Anualmente tem um reajuste, cuida-se basicamente de aplicar o IGPM sobre a tarifa, e mediante o X que a gente subtrai do IGPM, a gente compartilha então os ganhos de eficiência do concessionário, por isso o X tem que carregar uma componente de produtividade. E também no X, nesse fator X, a gente passou a prever uma componente de qualidade. Se o serviço melhora, o X diminui, ou seja, a redução sobre o IGPM é menor, a distribuidora ganha. Se a qualidade piora, o X aumenta, a distribuidora perde. Uma forma de estimular a qualidade, uma fórmula regulatória de estimular a qualidade. E aqui o resultado que nós tivemos num cenário pegando 2001 a 2011. Percebam que a tarifa, essa barra, ela mostra a composição da tarifa de energia elétrica. Em azul está o custo da atividade de distribuição. Então percebam que ao longo do tempo ele caiu com base nessa nossa metodologia. O custo de distribuição caiu. A gente tem um outro gráfico que eu não trouxe, mas que mostra que a atividade de distribuição, ela, comparada ao IGPM, o crescimento dela foi menor do que o IGPM, menor que o do IPCA, significativamente menor. Então a regulação por incentivos, a regulação no sentido de eficiência da tarifa de distribuição levou a uma redução tarifária. No entanto, as tarifas não pararam de subir, e a maior razão está no crescimento, sobretudo, de encargos e tributos. Eu trago o ministro Muriel Alves de novo pela seguinte razão. No julgamento da DC9, que se deu, salvo engano, em 2001, o Supremo foi chamado a decidir a constitucionalidade da sobretarifa de energia. Como forma de combater o racionamento, combater o risco de desabastecimento, o governo lançou o plano do racionamento, e uma das medidas consistia em dar um bônus para aqueles consumidores que conseguissem reduzir seu consumo para abaixo da meta fixada. Também em linha com a regulação por incentivo, dava-se um bônus para aquele consumidor que conseguisse reduzir consumo e contribuir, então, para que a demanda não sufocasse a capacidade de oferta de geração no momento. O Supremo foi, então, chamado a decidir
e trouxeram justamente aquele julgado da Constituição de 67 do ministro Moreira Alves, relatoria do ministro Moreira Alves, em que se afirmou que a tarifa não poderia conter nada além do que a remuneração do concessionário. E aí o Supremo mudou de entendimento. E o curioso é que o voto condutor dessa mudança, embora o relator tenha sido o ministro Nery da Silveira, o voto condutor da mudança, ou a grande fundamentação, ou a autoria intelectual da mudança é do ministro Moreira Alves, que votou no sentido de reconhecer que hoje poderia haver a cobrança de encargo na tarifa. Aqui é um caso, para quem gosta de análise econômica do direito, é um caso clássico de pragmatismo. Dado que a sociedade já tinha reagido bem ao plano de racionamento, o Supremo cuidou de acomodar a situação e encontrar uma saída para defender a constitucionalidade dos encargos. Porque a única mudança que se encontrou na Constituição de 88, frente à de 67, para justificar um novo posicionamento, foi que a Constituição de 88 agora falava em política tarifária. Mais nada, ela fala que a lei disporá sobre política tarifária lá no seu artigo 175, parágrafo 1º. Ou seja, não é uma mudança significativa que leva a um novo conceito de tarifa, até porque o próprio Supremo tem vários julgados em que afirma que um conceito de um dado instituto anterior à Constituição, ele é tomado pela Constituição, conceito de receita bruta, por exemplo. Então aqui foi um caso, que, na minha avaliação, um caso de pragmatismo, um caso talvez de análise econômica do direito, em que se verificou que dar pela inconstitucionalidade do plano de combate ao racionamento poderia levar a um resultado muito pior. Então o ministro Moreira Alves sustentou, e aqui eu não faço uma crítica ao ministro Moreira Alves não, acho que o resultado que chegou foi um bom resultado. O problema, isso eu defendi há um tempo num seminário na CNI, é que o próprio ministro Moreira Alves, no julgado, no seu voto, ele disse que o encargo pode ser cobrado na tarifa, embora não seja a remuneração do concessionário, mas o encargo necessariamente deve estar relacionado com a atividade que é exercida e que viabiliza a cobrança da tarifa. E aí o problema foi que houve a criação de diversos encargos que não tinham relação nenhuma com a atividade de energia elétrica e jamais esses encargos foram questionados. Para dar o exemplo que eu acho mais emblemático, criou-se uma previsão de que um determinado encargo setorial cobriria a perda de receita de ICMS que um dado estado teria quando houvesse a sua interligação. Com a interligação dele ao sistema, haveria redução do custo de óleo, redução da queima de óleo e combustível, redução do consumo de combustíveis fósseis naquele estado, portanto o custo da energia reduziria, mas com a redução do custo da energia haveria redução de tributo. E aí criou-se um encargo para cobrir perda de receita tributária. Não tem relação nenhuma com a atividade de energia elétrica. Poderia ser facilmente questionado à luz do próprio precedente da DC9. No entanto, isso não foi feito por ninguém. E aqui eu volto, 2001 a 2012, os encargos, percebam, eles estão em vermelho, em verde, eles aumentam. Em valores absolutos, eles saem de 2 bilhões para 12 bilhões, alguma coisa nesse sentido. Na tarifa, eles representavam 2% das tarifas, hoje representam 12%. É isso, Thiago? Estou certo? Então, eles aumentaram exponencialmente. Coincide com a decisão do Supremo, que em 2001, vamos chamar assim, abriu as portas para a criação de desencargo. Mas, lembrando, não foi propriamente a decisão, foi o fato de a sociedade ter se conformado com o uso que se fez dessa abertura com base no julgamento da DC9. E aí vamos para a medida provisória. Eu não vou aqui advogar a medida provisória, até que não participei da elaboração dela, não participei da redação dela. 2 diretores da agência participaram, mas a agência institucionalmente não participou. Houve colegas da agência que contribuíram com os trabalhos, o que é natural, mas não houve uma participação institucional da agência. Então não vou aqui fazer uma defesa. Mas tem aspectos dela que merecem ser destacados. Primeiro, a questão mencionada pelo Dr. Davi de aprovar a renda hidráulica, ou seja, você apropria em favor dos consumidores investimentos que já estão amortizados. Isso tem uma questão de justiça envolvida, que se o consumidor já pagou por aquilo, não é razoável que ele continue remunerando aquele ativo como se fosse um ativo novo. Então, uma questão que é mais pragmática. Aqui mostra como é que é a representatividade dos CCARs de energia nova no portfólio das distribuidoras. Isso aqui eu fiz com a ajuda do assessor, integra a minha equipe, ou integra a nossa equipe, Dr. Bassi. Percebam que a representatividade do CCAR de energia nova, dos contratos de novos empreendimentos, aumenta bastante. Com uma observação, eles tendem a ser 30% mais caros do que o CCR de energia existente. 30, nosso número? 30, né? Ou seja, as tarifas tendem a aumentar em razão da entrada de novos empreendimentos. Como a gente viu nos gráficos anteriores, referentes ao sistema de geração, o parque de geração está aumentando muito. E os contratos decorrentes desse aumento são mais caros que são contratos novos.
Então, é necessário apropriar essa renda hidráulica em favor da modicidade tarifária, uma vez que, do contrário, haveria um aumento expressivo de tarifas. Então, na essência, a medida provisória ela é boa. Aí começam os problemas. O primeiro prevê-se que a ANEEL vai poder fazer cessão compulsória de contratos. Aqui é uma crítica à redação que o doutor Davi já fez. Se é cessão, não pode ser compulsória, mas falou-se que a ANEEL vai poder intermediar a cessão compulsória, ou seja, a ANEEL vai poder interferir no mix das distribuidoras, jogar um contrato de uma para outra, no sentido de achar uma equalização da redução tarifária, para que as tarifas caiam, vamos imaginar, 20% de forma uniforme em todo o país. Então é uma medida em que o regulador passa a ter um poder, passa a ter uma possibilidade de intervenção muito grande, mexendo em mix de distribuidoras. Eu costumo dizer lá que as distribuidoras todas têm áreas de compra e venda de energia com pessoas altamente capacitadas, qualificadas e experientes na aquisição de energia elétrica. Aí vou lá, eu que sou advogado, mexer no mix de contratação de uma distribuidora. É algo bastante complicado, e aqui mostra o primeiro daquelas distorções cognitivas que eu mencionei lá no início. É o chamado excesso de otimismo, né? Eu tenho que ser muito otimista para achar que eu vou saber mexer em portfólio de distribuidora. Então, perigo o regulador fazer isso. Aqui um outro ponto, que é a quebra de expectativa relativa ao ponto que foi mencionado pelo Dr. Davi, relativo ao fato de não ter sido preservada a possibilidade de prorrogação de concessão de usinas que ainda poderiam ser prorrogadas com base na Lei 9074. A CEMIG é o caso mais emblemático. Ou seja, essas usinas ainda teriam direito a uma prorrogação com base na Lei 9074, mas a medida provisória cuidou também de apanhá-las. É difícil aqui a gente encontrar um fundamento jurídico. Talvez seja o princípio do equilíbrio federativo e da isonomia, em razão de ter sido prorrogada a Serra da Mesa. A Serra da Mesa foi prorrogada, tem uma situação distinta, passou a entrar em operação comercial em 98, mas é importante ter presente o seguinte: ela entrou em operação comercial em 98 porque o agente, sabe-se lá por que razão, não cuidou de colocá-la em operação antes. Então é um caso clássico, houve licença ambiental, algum problema nesse sentido. Mas quando você dá uma prorrogação porque o agente demorou a entrar em operação, ou tem como pano de fundo isso, você acaba premiando aquele que é ineficiente. E determinados agentes que entraram lá atrás, entraram lá em 80, teriam ainda a possibilidade de prorrogação e não tiveram. Então, ainda que ela esteja formalmente num outro artigo da Lei 9074, que é o que se sustenta, no plano fático o que se verifica é que talvez não fosse adequado prorrogar por 20, 30 anos Serra da Mesa e não prorrogar outras usinas na mesma situação. Eu não consigo aqui ver uma questão jurídica clara, mas sem dúvida pode haver uma discussão aí no nível do princípio do equilíbrio federativo, dado que uma concessão federal foi prorrogada e uma estadual importante do Estado de Minas Gerais não o foi. Mas é um caso evidente de outra distorção cognitiva que eu mencionei, que é do time preference. Por que do time preference? Aqui está o meu amigo Tiago, que é quem faz todos os estudos para isso, para mim, doutor Tiago Caldeira. Quando nós julgamos a questão do TCU, nós definimos, um dos argumentos que nós utilizamos e depois nós levamos em sustentação ao TCU foi o seguinte: caso nós tivéssemos tomado a decisão no sentido de mandar as distribuidoras devolverem os recursos que elas arrecadaram a título de encargos, além da anomalia jurídica em que incorreríamos, teríamos um problema adicional que seria o aumento da percepção de risco, que é precificada e que leva depois ao aumento de tarifa, uma vez que todo aumento de percepção de risco ele acaba refletido na tarifa quando a gente define a taxa de remuneração do capital das distribuidoras. Nós fizemos alguns exercícios, eu não trouxe aqui, que mostram qual é o aumento da tarifa dado um determinado aumento de percepção de risco. Portanto, quando a gente joga usinas que ainda poderiam ser prorrogadas na mesma regra de prorrogação de usinas que não mais poderiam, ou seja, quando nós não preservamos as expectativas que nós mesmos fundamos, quando prorrogamos várias e deixamos apenas 3 ou 4 de fora, tão somente por uma questão temporal, a gente leva um aumento de percepção de risco e vamos pagar o preço na frente. Talvez já tenhamos até pago porque as ações das elétricas estão despencando. Então aqui eu acho que é um caso clássico de time preference, mas depois pensando melhor, talvez não seja nem time preference, que a resposta veio tão forte, tão rápida, no sentido de derrubada do valor de ação das distribuidoras,
que logo de imediato a gente sentiu um efeito colateral da medida. Tivesse a medida provisória preservado a expectativa de prorrogação, o sinal do mercado, e não adianta, é o mercado que pauta, que define risco país, que define valor de preço de ação, e é quem vai emprestar capital próprio de terceiros para que as concessionárias façam investimentos, e esses capitais, o custo deles a gente dimensiona na tarifa, o sinal do mercado seria melhor se a gente tivesse preservado essas expectativas. Não é uma questão jurídica, acho que é uma questão regulatória. Eu tenho dito que, eu ouço de alguns falarem, não, mas não houve quebra de contrato. Aí o que eu falo é o seguinte, não quebrar contrato é o mínimo civilizatório. A gente tem que ir além disso, a gente tem que buscar regulação de qualidade, normas de qualidade, e para isso, talvez preservar as prorrogações que ainda poderiam ser feitas com base na Lei 9074, talvez fosse uma boa medida no sentido de diminuir percepção de risco. Outro problema diz respeito às transmissoras. Houve uma previsão na medida provisória que os ativos de transmissão anteriores a 2000 já estariam totalmente depreciados. E a gente sabe que não estão. A medida provisória não tem nem que cuidar de dizer isso, porque se o ativo está depreciado ou não, é uma análise que tem que ser feita pelo poder concedente, pelo Ministério, subsidiado, se for o caso, pela ANEEL. É uma análise fática. Olha-se há quanto tempo o ativo está em operação e aplicam-se taxas de depreciação. A medida provisória não precisa dizer que é zero. Se ele é zero, isso vai ser constatado. O que poderia sustentar a legitimidade dessa previsão? Essa é uma condição de negociação, ou seja, o concessionário aceita se quiser. Mas se é uma condição de negociação, mais uma vez a redação poderia ter sido mais clara. Da forma como saiu redigido, os concessionários não sabem se é zero hoje para quem quer aderir à prorrogação e se é zero amanhã também para quem não aderir. Então é um caso, mais uma vez, um caso em que pecou-se na forma, pecou-se numa questão lateral, quando a essência, mais uma vez, é boa. Aqui uma hipótese de desequilíbrio que se verifica, também uma manifestação de excesso de otimismo. Não houve uma análise de qual seria o impacto disso para o mercado livre. Alocou-se essa renda hidráulica toda em favor do mercado cativo por meio da previsão de cotas das distribuidoras. E o mercado livre não percebeu nada disso. Não houve uma análise para saber qual seria o impacto disso no mercado livre. Então é um caso claro que ou houve um excesso de otimismo, no sentido de achar que o mercado livre sobreviveria, ou houve uma intenção mesmo de assumir-se o risco do mercado livre ter problemas de acesso à energia. Então é uma questão que chama atenção, poderia ter havido uma análise de impacto pelo menos, e vale uma observação aqui, o doutor Davi mencionou que a modicidade de tarifas está prevista lá na Lei 897, mas no setor elétrico em especial, a Lei 12848 consagra em pelo menos duas passagens a modicidade de tarifas e preços. Então, no setor elétrico a gente tem modicidade tarifária e de preços, ou seja, os preços que são praticados no ambiente de contratação livre. Mas isso não foi observado e no mercado livre não tem nenhum benefício em razão do que está acontecendo. Um aspecto que é mais preocupante, e aí que eu acho que é regulatório, ele não está na medida provisória, foi uma opção feita na sugestão que algumas áreas da ANEEL mandaram ao Ministério, e o Ministério ainda não encampou, mas possivelmente encampa. A medida provisória fala que a tarifa de prorrogação ela vai contemplar operação e manutenção, como mencionou o doutor Davi, mais 10% de administração sobre o valor de operação e manutenção, e outros. A medida provisória dá abertura para que sejam considerados outros fatores. Uma alternativa seria dar na tarifa um valor já necessário para que o concessionário faça melhorias e reforços e eventualmente ampliação da tarifa, ampliação da usina. Ou seja, ele teria na tarifa o valor necessário para que ele faça reforços e melhorias. Na transmissão, como é regulada, a transmissão não tem a opção de buscar uma contratação no curso da concessão em leilão ou no ambiente de contratação livre, dado que é um monopólio, a gente faz a autorização disso via banco de preço. A gente tem um banco de preço com o valor dos equipamentos e a gente pega esse valor e repassa para as tarifas quando o concessionário pede. Então é uma forma bastante paternal de tratar os concessionários. Na geração a gente está em outro mundo. Hoje, por exemplo, se um concessionário quer ampliar, ou ele vai para um leilão e aí ele pode sair com um bom preço que compense o investimento que ele vai ter que fazer para ampliar, ou ele vende no mercado livre, da forma como ficou na medida provisória, quer dizer, na medida provisória para ampliação e no contrato de concessão também para reforço e melhoria. O concessionário vem à ANEEL, a ANEEL joga no banco de preço e sai com o valor de tarifa. Não é regime de serviço pelo custo, porque
até quando a área técnica definiu o valor da tarifa, ela considerou custos de referência. Então, na partida, a gente não olha o custo real da concessionária. Mas, com o passar dos anos, você começa a calcular com base no banco de preço. Vamos dar um exemplo. O preço do aço explodiu. O banco de preço vai refletir isso. Então, o concessionário não precisa correr o risco de decidir investir com a possibilidade do preço da matéria-prima que ele precisa acessar para fazer a ampliação aumentar. Esse risco não é mais do concessionário. Esse risco é do consumidor, que não gerencia. O consumidor não fala, não, eu quero essa energia agora, eu quero depois. Não. Então, aqui é um caso, não é serviço pelo custo, mas também não é serviço pelo preço. Aí eu fui num outro professor, que é o professor Marco Aurélio Greco, amigo da casa aqui. O professor Marco Aurélio Greco, no livro dele sobre contribuições na figura sui generis, ele fala do ornitorrinco. Criticando nós, advogados, ele fala que o ornitorrinco era um ovíparo que mamava. Então olhavam para aquele bicho, ele não se encaixava em nenhuma classificação pré-existente e falavam, não, esse bicho é uma fraude. Mas o bicho estava lá, mamando e botando ovo. Nesse caso, a gente está diante de um regime tarifário que não é regime tarifário de serviço pelo custo, justiça seja feita, não houve esse retrocesso tão grande, mas também não é regime tarifário de serviço pelo preço. Para não enfrentar o dilema do professor Marco Aurélio Greco e então conseguir dar um nome para esse bicho novo, a minha avaliação é que é regime tarifário do serviço pelo banco de preço, que não é regime tarifário de serviço pelo custo, mas padece dos mesmos problemas do regime tarifário de serviço pelo custo, porque tira em grande medida o risco da atividade de geração, tira o risco do concessionário, que é quem melhor consegue gerir esse risco. Aqui mostra só uma notícia da Veja, no site da Veja. As ações da Eletrobras despencaram na semana passada, quando na sexta-feira, imediatamente anterior, da semana retrasada, o Barclays divulgou um relatório, 3 analistas, o doutor devia conhecer, Francisco Navarrete, Tachane Shibata, uma outra menina que eu não conheço, 3 analistas, economistas novos, avaliaram a ação da Eletrobras em R$1. As ações despencaram. Então não adianta bater, não adianta, os tempos não são mais de violência. E não adianta falar que o analista errou, porque a senhorinha lá que tem um fundo de pensão que investe em ações de empresas de infraestrutura, ela ouve o analista dela, ela não ouve as autoridades regulatórias ou as autoridades do poder concedente. Então, aqui a manifestação de que foi erro dos analistas não adianta. A gente tem que cuidar de ter boas práticas regulatórias para evitar percepção de risco. E aí, nessa linha, eu insisto, no ponto que foi mencionado pelo Dr. Gustavo, na análise de impacto regulatório. Nós temos 2 alternativas para lidar com essas distorções cognitivas de que padecemos. Uma é o Estado achar que se substitui ao homem, dado que o homem padece de distorções cognitivas. E aí, nessa hipótese, o Estado esquece que as autoridades que por ele falam também padecem das mesmas distorções, dado que homens são. A outra linha é cuidar do procedimento, que é o que fazem os americanos. Eles cuidam do Decision Making Process. É isso, meu professor? Eles cuidam do processo decisório e cuidam de melhorar o processo decisório. Daí a audiência pública. Alguns alemães falam que a audiência pública é instrumento de legislação. O americano é mais pragmático. A audiência pública é uma forma de você submeter à crítica aquilo que você fez e melhorar, para você ter uma regulação melhor. E aí entra nessa rota a análise de impacto regulatório. Tenho falado sobre ela, a gente tem um processo, a gente abriu uma audiência pública, já fechou, a gente vai tentar aprovar esse ano, no máximo em janeiro do ano que vem, para que a ANEEL passe a observar a análise de impacto regulatório antes da edição de todos os seus atos normativos, no sentido de conseguir uma regulação com mais qualidade. Eu acho que essa é uma mensagem boa. Somos humanos, somos falíveis e nada melhor do que nos submetermos à crítica para então melhorarmos nossos atos, melhorarmos a avaliação de risco dos agentes e dos investidores, para que com isso a gente consiga um resultado melhor, em linha com o que quer a medida provisória, que é a redução de tarifa, sem descuidar da qualidade. Por último, uma mensagem que eu trago, nessa linha que eu falei para vocês, que eu ia tentar não ser muito jurídico, mais regulatório, dada a experiência que eu estou tendo lá. Leonardo da Vinci, que pintor, matemático, foi tudo. Então acho que é o que a gente tem que seguir. Eu imaginei que hoje aqui houvesse estudantes, eu estou confrontado, tem vários advogados aqui, advogados do setor, profissionais, mas serve para a gente também, já em atuação, tentarmos sermos, na medida do possível, multidisciplinares. Aí eu fecho a apresentação.
mais uma vez cumprimentando um advogado, que é um dos maiores advogados, se não o maior de Brasília, dono de um dos maiores escritórios de Brasília, uma referência para todos nós aqui de Brasília, que é advogado, marceneiro e piloto de avião. Faltou a motocicleta. Pessoal, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado a todos.